Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Domingo, quadro onde todo domingo iremos conversar e refletir sobre algum tema bíblico. E hoje o assunto é o Espírito Santo. E para entendermos um pouco sobre o que é o Espírito Santo e como ele age na nossa vida, vamos começar pelo Antigo Testamento. Ao longo do Antigo Testamento, nós vemos diversas pessoas que foram cheias do Espírito do Senhor, que fizeram coisas milagrosas, ou que foram cheias do Espírito para cumprir um determinado propósito. Por exemplo, em Juízes 13, nós temos a história de Sansão. Sansão era extremamente forte e durante toda a sua história nós vemos que o Espírito do Senhor estava com ele. No capítulo 14, diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele tão poderosamente que ele despedaçou o leão, assim como se despedaça um cabrito. Como também vemos na história de Saul, que foi cheio do Espírito Santo após ter sido ungido rei pelo profeta Samuel. E também vemos na história de Davi, que também foi cheio do Espírito Santo após ser ungido rei pelo profeta Samuel. Então nós percebemos que no Antigo Testamento não eram todas as pessoas que tinham acesso ao Espírito do Senhor, mas Jesus veio e mudou isso na nossa história. No Novo Testamento, em João 16, Jesus diz que quando for chegada a hora, ele irá nos deixar, e depois disso será enviado o Consolador, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. Ele quem nos convence do pecado, nos faz nos arrepender e muda a nossa história, porque afinal, sozinhos nós não conseguimos. O pastor Ben Hinn, ele faz uma descrição do Espírito em seu livro Bom Dia Espírito Santo, e ele compara o Espírito com o Sol. O Sol também é trino, ele possui 3 elementos distintos que o compõem. Então Deus seria o Sol como um todo, a luz emitida seria Jesus, e o calor que você sente é a presença do Espírito Santo em sua vida. Então o Espírito Santo é a presença, a força, o poder de Deus aqui na Terra. Ben também descreve o Espírito como uma pessoa com emoções, e ele pode ficar feliz ou triste dependendo das nossas atitudes. E ele também é educado, ou seja, ele não vai entrar e transformar a sua vida se ele não for convidado, se você não der espaço para ele. E é preciso entender que nossas atitudes podem aproximá-lo ou distanciá-lo da nossa vida. Conforme nós formos buscando a santidade, orando, jejuando, lendo a Bíblia, mantendo um relacionamento com Deus, mais sensíveis à voz do Espírito Santo nós estaremos. E conforme nós vamos obedecendo o que ele fala, mais ele falará conosco. Quanto mais nós buscamos a presença dele, mais presente ele estará. Mas nós precisamos entender que o pecado nos separa dele. O Espírito Santo não habita onde o pecado domina. Em Romanos 8:26, Paulo descreve o Espírito Santo como um intercessor. Ele diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda a pedir corretamente a Deus. Ele suplica por nós. O Espírito Santo de Deus aqui na Terra é como um guia, um direcionador na nossa vida. Podemos contar com ele como um amigo, que irá nos direcionar para o caminho correto e, o mais importante, para o caminho que Deus quer para nós. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos acontece o dia de Pentecostes, onde o Espírito de Deus desce do céu e enche aquelas pessoas que estavam esperando naquele lugar. E a partir desse momento, nós cristãos temos livre acesso ao Espírito do Senhor, um canal direto a Deus, um guia, um intercessor que nos ajuda pela busca da santidade no nosso dia a dia. E você, sabia que o Espírito Santo era tão grandioso que tinha esse poder tão forte na nossa vida? É isso por hoje e até o próximo domingo.